Precisamos falar sobre as minhas últimas leituras. Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês quais foram as leituras que eu fiz no mês de outubro. Acabou aí o mês, o que foi, o que não foi ficou pra novembro e assim, gente, eu achei que eu não ia conseguir terminar nada além de uma série específica em outubro. Quase entrei em ressaca literária e olha que eu já, tipo assim, tava vindo de uma dificuldade de terminar leituras, entendeu? Estava com muito medo de se estragar completamente o resto das minhas leituras desse ano, porque foi uma série que quase me deixou de ressaca, porque eu estava, assim, simplesmente viciada. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola e falo de livros na internet, mas não só de livros, falo um pouquinho de tudo, entendeu? Me segue nas outras redes sociais pra gente ficar mais próximo. Se quiser considerar e puder, seja um apoiador pelo Catarse, que assim a gente fica um pouquinho ainda mais, para um nível ainda mais de amizade, entendeu? Porque lá tem conteúdos exclusivos, tem LC, tem um grupinho no WhatsApp, então assim, tem muita coisa. Pra quem puder ser um apoiador pelo Catarse, eu entendo que nem todo mundo consegue, tá? Porque é uma assinatura mensal. Mas se você não puder, não tem problema, só deixando seu curtir agora no início do vídeo, um comentário aqui, um hypar que seja, já me ajuda pra caramba. Agora em novembro a gente vai ter aí, né, a Black Friday, então lembra de usar o link aqui do canal se você for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, porque assim você me ajuda muito e não altera o valor pra você. Vamos ao vídeo, tem muita coisa pra ser comentada no vídeo de hoje. Confesso pra vocês que, assim, não é um volume muito grande de leituras, mas são leituras de qualidade, entendeu? O primeiro, já vamos começar assim, com o pé na porta. Pegando o livro aqui, né? O primeiro, gente, já com o pé na porta, não tinha como. Eu passei ele na frente de todos os livros da minha TBR de outubro. Quem viu o vídeo da minha TBR de outubro vai perceber que eu acho que só tem 2 livros da TBR que eu montei e é porque eram LCs do canal, entendeu? E o primeiro é Quarta Asa, que foi o livro aí que eu abandonei tudo pra poder pegar pra ler. Ganhei esse livro de presente e assim, gente, tá aqui inclusive, né? A cartinha grudou aqui na capa, mas grudou aqui não. Ganhei esse livro, tá aqui a cartinha, ó, que foi da Vivi, inclusive, tá aqui, maravilhosa, Vivi. Você estragou toda a minha leitura de outubro, porque eu só queria saber de ler Quarta Asa, tá, gente? Esse livro aqui, eu tenho um vlog de leitura lendo o primeiro e lendo o segundo livro também. Então, assim, não vou falar muito sobre a história, não vou dar muitas informações sobre o livro, porque eu espero que você vá lá assistir um vídeo sobre esta leitura, entendeu? Quarta Asa, basicamente, gente, é uma romantasia, né? Uma fantasia que tem muito romance, mas a gente também tem aqui muita estratégia. Tem uma coisa que eu tava com saudade de ver, que é assim, livros que tem a fantasia, mas ela não é a única coisa que acontece, entendeu? Tem muito plano de fundo e eles dão voz pro plano de fundo. Aqui a nossa protagonista, ela meio que mora num quartel-general, assim, a mãe dela é general do exército nesse universo, que é um universo fictício. E ela passou a vida inteira achando que ela ia pra divisão dos escribas, então ela se preparou pra ser uma escriba, assim como o pai dela era, o pai dela já faleceu. A mãe dela foi para a divisão dos cavaleiros, por isso ela é uma general. Os cavaleiros, eles são uma divisão assim que treinam as pessoas para se vincularem a dragões. E aí os dragões, eles são seres com poder, no caso, né? E quando você se vincula a um dragão, você consegue ter acesso ao poder desse dragão. E aí você consegue canalizar isso e usar como magia, no caso, né? Usar como um poder que vai ser meio que uma conexão entre você e o seu dragão. Mas o que acontece? Para chegar nesse nível, a maioria das pessoas morre, porque a divisão dos cavaleiros é quase uma sentença de morte. E a mãe dela falou assim, ó, minha querida, você achou que você ia para a divisão dos escribas, mas você não vai não, entendeu? Você vai para a divisão dos cavaleiros, porque todo filho meu vai para a divisão dos cavaleiros. E ela, mãe, mas eu estudei a vida inteira para ser uma escriba, faz isso tudo errado, entendeu? Você vai para a divisão dos cavaleiros. E aí ela vai passar por muita dificuldade lá dentro, porque ela não tem preparo físico, porque ela é muito baixinha, despreparada mesmo, né, pra luta corporal e tudo mais.
E assim, coisas vão acontecer, mas basicamente o que a gente vai ver nesse primeiro livro é a jornada dela pra se tornar uma cavaleira, pra se vincular a um dragão. E a gente vai ver ela passando por muita superação, porque realmente ela não estava preparada para aquilo. A mãe dela não é a pessoa mais afetuosa do mundo. Todo mundo descredibiliza ela porque ela é baixinha, porque ela é franzina, né? Porque ninguém acha que ela vai sobreviver, que ela vai ser a mais fraca ali do negócio. Nessa divisão dos cavaleiros é normal os cadetes, né, as pessoas que estão aspirando para se tornarem cavaleiros, eles se matarem. Então, assim, são poucas as pessoas que sobrevivem a essa divisão até o momento de se vincular a um dragão. E ainda tem a chance do dragão não te considerar capaz, né? De falar assim, olha, jamais que eu vou entregar o meu poder na sua mão porque você é frágil, entendeu? E aí o próprio dragão pode te matar, basicamente é simples assim. Resumindo a sinopse pra vocês, isso que é o básico do básico que você vê nos 3 primeiros capítulos. Mas assim, a história é muito mais complexa que isso. E se eu for ficar falando de tudo, todos os pormenores, aí eu vou entregar a graça da história pra vocês. Que a graça da história é você ir junto com a Violet, que é o nome da protagonista, descobrindo as coisas desse universo, sabe? É muito envolvente, é muito gostoso de ler, assim. Foi uma história que me viciou. Fazia muito tempo que eu não largava tudo pra ler um livro de fantasia igual esse daqui fez eu largar tudo, gente. Eu tinha leitura conjunta, eu tinha LC do canal, que eu tive que correr nos últimos dias do mês, porque eu tava tão viciada nessa história que eu não queria ler mais nada, entendeu? Então, assim, e ele termina com um final aqui bombástico. Aqui tem o Xaden também, que é um dos cadetes, que é o par romântico dela. E a gente vai ver muita coisa, assim, eu não tô entrando muito no romance, eu tô entrando mais na sinopse mesmo pra vocês. Mas tem muito romance, então, gente, tem muita coisa nessa história, não dá pra eu resumir tudo nesse vídeo. Assista o vídeo de vlog de leitura de Quarta Asa, porque lá eu dou muito mais detalhes da história pra vocês, tá bom? Então esse aqui foi o primeiro livro que eu consegui finalizar no mês de outubro. E essa belezinha aqui, ela tem uma bagatela de 542 páginas. E depois desse eu falei assim, esse final não dá, né? Gente, esse final desse livro, meu Deus, esse final, você não tem noção do final que é esse livro. Aí eu falei assim, não dá. Eu preciso do segundo. E a minha sorte é que eu também ganhei o segundo. Assim como o primeiro foi um presente de aniversário da Vivi, esse segundo foi um presente de aniversário do meu namorado, que me deu esse segundo enganado, entendeu? Ele me deu esse achando que era o primeiro livro. E eu falei, cara, foi o melhor engano que já poderia ter acontecido, porque eu fiquei com os 2 livros, Chama de Ferro e Quarta Asa. E aí, gente, aqui, inclusive, gente, olha o tamanho desse livro. Eu não sei se o segundo na edição normal é menor em número de páginas, mas esse daqui tem 782 páginas. E eu peguei ele seguido de Quarta Asa. O dia que eu terminei Quarta Asa, surtei no meu Instagram, já fui direto pegar esse segundo livro, que graças a Deus eu tinha, entendeu? Esse daqui já não vou falar muita coisa pra vocês, mas a continuação dele é no exato momento que termina o primeiro livro. Então a continuação é direta, né? Termina a mesma cena que acaba o primeiro livro, começa esse. Esse daqui já vai ter muito mais estratégia, muito mais voltado para jogo de poder e tudo mais. Hierarquia, guerra, batalha e tudo mais, porque o último livro, ele tem muito da introdução do mundo, né, desse universo, mas esse daqui já está introduzido na história. Então agora, tiro, porrada e bomba, entendeu? Eu fiquei com a impressão de que esse livro aqui, ele muda, a história muda tanto, ela vai se transformando numa coisa tão mais legal, tão mais elaborada, que a sensação que eu tenho é que ele já é uma história já completamente diferente, principalmente por causa do final desse livro aqui, que também é um final bombástico, que também te dá vontade de pegar o terceiro logo em sequência. O problema é que o terceiro só sai ano que vem, o que é uma desgrama, entendeu? Juro pra vocês, gente, que esses 2 livros, não achei que perdeu em questão de, sei lá, de qualidade, de história ou de envolvimento. Eu fiquei tão envolvida nesse segundo quanto eu fiquei no primeiro, principalmente porque no primeiro a gente fica muito envolvido em relação a Violet descobrindo o mundo dos cavaleiros e tudo mais, e tentando sobreviver ali.
Nesse daqui, ela já é basicamente uma cavaleira, não é spoiler pra vocês, que é a principal, né? Enfim, ela vai se tornar uma cavaleira. E aí, aqui ela já é a principal, ela já aprendeu muita coisa, ela tá passando por novos desafios. E, cara, acontece tanta coisa nesse livro que Jesus toma conta. É tipo plot atrás de plot, entendeu? Não tem esse negócio de tipo, ai, fica muito tempo sem acontecer nada. Não. Esse daqui acontece muita coisa, então tá sempre um plot diferente que você fica, meu Deus, e agora? Aí você passa mais algumas páginas, meu Deus, e agora? E aí no final você fica, nossa senhora, o que eu vou fazer da minha vida até ano que vem, entendeu? Então assim, foi o segundo livro que eu terminei em outubro. E aí, gente, sobrou quase nada de dias no mês pra eu ler outra coisa, até porque eu não queria pegar mais nada, entendeu? Eu não queria pegar mais nada pra ler, porque esses 2 livros já tinham esgotado a minha... Eu não sei nem explicar, eu tô sem ar só de contar pra vocês, entendeu? Aí, enfim, eu tava numa crise de luto pós-livro, entendeu? Eu não queria ler mais nada, mas tinha 2 livros que eu precisava ler e que não foram leituras ruins, mas é porque o negócio é que eu tinha acabado de sair de um livro tipo Tiro, Porrada e Bomba e tipo, uau, e meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aquela sensação de ansiedade. E aí eu queria continuar naquele universo, né? Só que aí eu dei uns dias, tipo, acho que uns 2 dias pra eu me acalmar, 2 ou 3 dias pra eu me acalmar, pra eu falar, cara, tudo bem, vou ter que esperar até ano que vem. Supera, entendeu? Dá seu jeito, você tem que continuar lendo alguma outra coisa. E eu peguei Em Chamas, que era a leitura conjunta de setembro do clubinho aberto de releituras do canal. E eu não tinha terminado de ler ainda. Aí eu peguei Em Chamas pra ler do começo, porque eu precisava pegar a linha da história de novo. Eu tava mais na metade do livro, fui lendo muito aos poucos. Falei, não, pera, vou começar tudo de novo. Aí eu li Em Chamas, que foi uma releitura, né, o segundo de Jogos Vorazes. Atrasei muito a nossa LC desse grupinho aberto, principalmente porque aconteceu muita coisa nesses últimos meses, né, gente? Aí eu precisava me reestruturar. A primeira coisa que eu podia fazer é ler o livro que estava atrasado, que era Em Chamas. Então, peguei Em Chamas para ler, li o livro todo de novo. Foi uma experiência muito gostosa. Eu já tinha me acalmado de Quarta Asa, se bem que a gente pega eu saí de uma romantasia e entrei numa distopia, né? Num livro que vai ter quase nada de foco, né, em romance, muito mais voltado para a crítica do governo, né, de política e tudo mais. Estratégia também, tem muita ação, né? Em Chamas não foi uma leitura nova, foi uma releitura, mas a experiência de reler Jogos Vorazes, Harry Potter, que foi a série que a gente leu antes dessa, pra mim tá sendo, tipo, incrível. Porque mesmo que eu não tenha lido no mês certo da LC, mesmo que tenha atrasado um pouquinho a história aí, Em Chamas Em Chamas não, Jogos Vorazes é uma história que eu acho que eu tô aproveitando muito mais agora na releitura do que eu aproveitei pela primeira vez. Principalmente por algumas questões, porque a primeira vez que eu li Jogos Vorazes, muita coisa ficou passado batido, porque você tá tão ansiosa pra saber o que acontece que você meio que come muito detalhe do processo, né? Mas também porque eu era muito mais nova do que eu sou hoje, então tem alguns pormenores das críticas políticas que o livro faz, das críticas, né, ao governo totalitário e tudo mais, que passa despercebido se você não estiver procurando por isso, entendeu? E eu era novinha, eu tava mais lá pelo entretenimento, pelo romance, do que pela crítica. E aí, quando eu li agora com outra cabeça, uma perspectiva completamente diferente da história de Jogos Vorazes, eu tô aproveitando muito mais a leitura agora, sabe? Porque agora eu acho que eu consigo pegar mais detalhes e aproveitar mais. Não que eu não goste ainda de ter uma história com romance e tudo mais, mas Jogos Vorazes é mais complexo do que isso, né? Então, eu achei que, tipo, eu tô achando a experiência de releitura incrível. Mesmo que eu tenha atrasado muito as nossas LCs lá do grupinho aberto, eu não tô desistindo, não desisti de reler Jogos Vorazes, não abandonei essa LC,
porque realmente eu acho que tá sendo LC muito legal pra mim. Não sei se pra todo mundo, mas pra mim tá sendo incrível. Então, agora nesses primeiros dias de novembro, eu vou fazer a discussão para quem eventualmente tenha lido lá, mesmo que eu tenha desaparecido, se alguém leu pela primeira vez ou releu e quiser fazer a discussão comigo, eu ainda vou fazer. E também vou fazer a sessão cinema, que vai ser assistir o segundo filme, a adaptação no caso, lá pela Roxinha com os subs, tá bom? Então ainda tá rolando essa LC e agora em novembro vai ser a LC de A Esperança, tá bom? Então continua rolando. O livro que era de setembro passou para ser em outubro, que foi esse Em Chamas, e agora A Esperança, que era para ter sido em outubro, ficou para novembro, mas vai rolar. Então, se você quiser reler e quiser ler os 3 livros agora em novembro, para no final de novembro a gente fazer discussão, também dá para você participar ainda, tá bom? Todos esses 3 livros que eu falei para vocês que eu li até agora foram 5 estrelas e foram favoritados. Quarta Asa Chama de Ferro, li pela primeira vez e foi 5 estrelas e favoritado. Em Chamas eu não reavaliei, mas eu já tinha dado 5 estrelas e favoritado da primeira vez que eu li, a nota pra mim não alterou e continua sendo um livro incrível. E aí a gente vai pra nossa LC do Catarse, que foi um livro completamente diferente desses outros modelos, que foi o livro A Pintora de Rena. Foi um livro que o pessoal escolheu ler comigo lá no Catarse, foi uma escolha do pessoal mesmo. E esse livro já apareceu em alguns outros vídeos aqui do canal, onde eu falava que eu tava quase desistindo dessas leituras, que talvez eu nem fosse ler esses livros. E esse aparecia lá. E eu me arrependi de ter colocado ele como um livro que talvez eu não ia querer ler, porque foi uma leitura muito gostosa de fazer, tá, gente? A Pintora de Rena, ele já não é fantasia, que a gente já tem um romance, mas é quase... Tem uma vibe um pouquinho de romance de formação, que é aquele livro do cotidiano, onde você vai vendo o desenrolar da vida daquela pessoa. Então a gente não tá indo de distâncias em anos muito grandes e tudo mais, mas a gente tá vendo que é mais como um livro do cotidiano. A gente tem a nossa protagonista, que é a Lakshmi, ela é uma pintora de rena, tem uma questão no passado dela que ela fugiu do marido. Os pais dela meio que venderam ela para o casamento com 15 anos. E aí ela foi para esse casamento, sofreu muito na mão desse marido. Ela apanhava desse cara. Então era um relacionamento muito difícil para ela. Na Índia, lá eu esqueci a região, mas era em 1955 ainda. E aí ela vai e foge do marido e vai criar a própria vida lá em Jaipur, que é uma outra cidade, um centro comercial, que tem um centro comercial um pouco maior, uma cidade mais desenvolvida. E aí nessa cidade ela vai aprendendo como ser uma mulher sozinha na Índia de 1955, com toda aquela questão cultural de como essa sociedade vê a mulher que não tem um homem do lado, que não é sustentada por esse homem, que é de uma casta onde ela é da casta Brahmani, se eu não me engano, e aí entende-se, gente, que essa casta não pode, algumas profissões elas não podem exercer, porque se você exerce algum tipo de profissão, entende-se que você está se colocando abaixo, um pouquinho, num nível abaixo da sociedade. Como ela é pintora de rena, ela pega no pé das pessoas, né? E isso meio que rebaixa ela dentro da casta. É como se ela pegasse em áreas impuras de outras pessoas, então ela já é um pouquinho mal vista em relação a isso, mas não necessariamente focado nisso, porque ela é uma pessoa muito empreendedora. Então ela descobre uma forma de ser conhecida pelo trabalho dela, pela arte dela, e ela também consegue, a sogra dela, enquanto ela estava casada, ensinou ela várias coisas em relação a chá, como usar algumas ervas e tudo mais. Então ela ajuda mulheres que não querem engravidar, principalmente mulheres da vida, né? Tipo, mulheres que têm outro tipo de vida. E aí ela ajuda essas mulheres e assim ela consegue ir ganhando dinheiro aos poucos. E ela tem o sonho de ter a própria casa. Só que um belo dia, o ex-marido dela vai bater na porta dela e falar: então, te achei, né? Ela tava fugindo desse cara. Te achei e trouxe sua irmã. E ela, que irmã?
ela descobre que no ano que ela foge do marido, os pais dela tiveram uma outra filha, que no caso é essa irmã dela, perdida e que tem mais ou menos uns 13 anos. E ele vai e entrega essa irmã pra ela e fala, então se vira, ela tava te procurando, agora você cuida, entendeu? E a vida dela vai mudar, porque ela vai se ver aí agora responsável por essa irmã mais nova, e tem muita coisa que essa irmã mais nova ainda não sabe sobre a sociedade indiana dessa época, de como a mulher sozinha consegue sobreviver, de para quem ela tem que abaixar a cabeça e guardar o orgulho, enfim, como buscar o que ela quer sem ofender pessoas que poderiam ajudar ela nesse processo, mas é tudo muito difícil, gente, porque tem tanta questão social aqui que é falado nesse livro que dá uma discussão enorme. Eu ainda não tive a discussão com o pessoal do Catarse, então não vou falar mais sobre esse livro, nem sobre as minhas opiniões, mas foi uma leitura muito gostosa de fazer também. E tem outros livros, mas é um livro tipo rapidinho, tá? Curto. E tem outros livros que eu acredito que são continuações desse. E aí eu indico, tá? Mas esse já não é aquele livro, tipo, cheio de acontecimento e reviravolta e tudo mais. Não, ele é um livro mais de cotidiano, de desenrolar, de dia a dia, de vida normal, entendeu? Mas com uma carga de questionamentos bem interessante, principalmente para você ler com alguém, para conversar sobre isso depois. Enfim, gente, é isso. Essas foram as leituras que eu finalizei em outubro. Comecei o livro A Muralha de Winnipeg no Kindle, mas ainda não terminei, então provavelmente aí vai ser a primeira leitura que eu vou finalizar em novembro, mas fica o spoiler aí para vocês, que é um livro da Mariana Zapata, da mesma autora de Delukov com Amor. Tô com altas expectativas porque eu amei Delukov com Amor e eu queria ler outros livros da Mariana Zapata, então é o que eu tô lendo atualmente. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.